Um dia de cada vez, caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, 1 de fevereiro, é o dia 32 da nossa jornada. E seguimos a leitura com os textos Gênesis 33, Ester 9 e 10, Marcos 4 e Romanos 4. Prepare suas anotações, tenha um coração sensível para perceber o que o Espírito Santo quer falar de maneira individual com você. Gênesis 33 e finalmente o reencontro entre Jacó e Esaú, depois de 20 anos de separação. Só para contextualizar o drama desse encontro, precisamos lembrar que Jacó enganou Esaú e tomou a bênção que era dele. Fugiu com medo de morte, viveu anos sendo tratado da mesma forma que tratou os outros, lutou com Deus em Peniel e teve o nome mudado para Israel. Agora ele precisa encarar aquilo que evitou por décadas. Então Jacó avista Esaú vindo com 400 homens. Este número antigamente indicava força militar ou escolta. O texto deixa claro que tinha uma tensão ainda por parte de Jacó. Jacó então organiza sua família, vai à frente e se prostra 7 vezes diante de Esaú. Com este ato, ele queria demonstrar arrependimento, vontade de reconciliação, honra, submissão e reconhecimento de autoridade. Não era idolatria, mas uma linguagem de reconciliação. Ele está aqui assumindo culpa, quebrando orgulho e buscando paz. Mas o texto vira de uma hora para outra. O texto diz que Esaú corre ao encontro dele, eles se abraçam, se beijam, choram. Deus já havia trabalhado no coração dos dois lados. Enquanto Jacó lutava com Deus, nós não víamos, mas o Senhor também tratava Esaú. O texto mostra que teve perdão genuíno, reconciliação e uma cura dos dois lados. Às vezes, sabe, enquanto Deus nos prepara para pedir perdão para alguém, Ele já está preparando o outro para conceder o perdão também. Mesmo assim, Jacó insiste que Esaú fique com os presentes, e naquela época era como se fosse uma aceitação completa da reconciliação, um selo de paz. E Jacó termina entendendo e percebendo que todo aquele perdão teve sim a mão de Deus. E lembra que antes Jacó se referia a Deus apenas como Deus de seu pai? Finalmente aqui ele diz, o Deus de Israel. Esse Israel é o Jacó transformado. Não é ainda o povo de Israel, mas sim o homem que passou pelo processo. Deus deixa de ser apenas uma herança familiar e passa a ter um relacionamento pessoal com Jacó. Seguindo para Marcos, capítulo 4, aqui ele começa trazendo um detalhe de uma parábola que já vimos em Mateus, mas quero enfatizar alguns pontos que o livro de Marcos traz a mais. Sobre a parábola do semeador, ele diz: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? Ele chama a atenção para essa parábola. E isso é forte, porque é como se Jesus estivesse entregando uma espécie de chave com esta parábola. E a parábola do semeador, ela não fala só de tipos de pessoas. Ela revela como a palavra funciona e por que tanta gente ouve, mas nem todos são transformados. Mais para frente, Jesus declara sobre a lamparina, que a luz não foi feita para se esconder. Lembra que nós somos a luz do mundo? Aí ele diz, será que alguém traz uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, de uma mesa, de uma cama? Deus não acende luz para virar enfeite nem para esconder. A luz precisa iluminar. Em outras palavras, o que Deus faz em você e em mim não é para parar em nós. Compartilhe o que Ele faz na sua vida. Compartilhe o que Ele fala com você. Seja a luz. Seja um testemunho vivo dele neste mundo cheio de trevas.
As pessoas vão olhar para vocês e elas vão ver a Cristo, vão ver a luz dele. Marcos também traz sobre o crescimento natural e invisível do reino. Quando ele fala sobre a semente que germina, cresce, enquanto o homem dorme, ele nem sabe como. Aqui mostra que o crescimento ele é natural. Nós precisamos entender que Deus deseja que cresçamos. Deus ele trabalha no invisível, então permaneça nele, fazendo o que ele te pediu para fazer. E um dia, sem saber como, você começará a ver os frutos de Deus na sua vida. Seguindo para Ester 9, descreve o dia que parecia ser o fim, mas se torna o dia do livramento. O decreto contra os judeus não foi cancelado, mas contrabalançado. No dia marcado para a destruição do povo judeu, agora eles também tinham autorização para se defender. O mesmo dia que seria de morte se torna o dia de vitória. Deus não apenas impede o mal, mas inverte o cenário. Essa ideia de reversão é central no livro de Ester. A forca preparada para Mardoqueu ou Mordecai se torna o fim de Amã. O decreto de morte se torna autorização de defesa. E uma coisa importante que Ester traz, ela diz o livro de Ester diz 3 vezes que os judeus não tocaram nos despojos, nos bens dos inimigos. Isso aqui é intencional, porque o autor deste livro quer mostrar que não foi vingança e nem ganância, mas apenas uma justiça defensiva. Tocar nos despojos representava uma apropriação indevida ou uma motivação errada. Os judeus lutaram aqui apenas para preservar a própria vida, não para enriquecer. Isso preserva a pureza moral do livramento. E a festa de Purim, você vai ver neste capítulo, lembra que lá no início Amã lançou o pur, que era a sorte, para escolher o dia que seria da destruição. E agora esse mesmo pur virou o nome da festa Purim, que significava o dia do nosso livramento. E sim, essa foi a primeira celebração de Purim. A festa nasce depois desse livramento, não foi instituída na lei, mas se tornou parte viva da memória judaica, de um povo que transforma dor em memória redentora e cheia de alegria. Eles fizeram a maior festa e me lembrou uma frase. Sabe aquela frase? Quem não sabe comemorar não merece ganhar. Ela se encaixa perfeitamente aqui. Lembre-se, Deus é glorificado também quando seu povo celebra as conquistas dadas pela mão de Deus. Ester 10 é curto, mostra que Mordecai é o segundo no reino depois do rei. O texto diz que ele se tornou grande entre os judeus, respeitado por muitos, buscava o bem do seu povo, falava em favor deles e nunca buscou posição e nem usou o poder para si. Embora Ester 10 não repita aquela frase emblemática, ela se cumpre plenamente aqui. Ester e Mordecai foram levantados para este tempo, no tempo certo, no lugar certo, com coragem e fidelidade. E a Bíblia deixa claro, Deus continua levantando pessoas para tempos específicos, não para fama, não para conforto, mas para preservar vidas e glorificar seu nome. E eu te pergunto hoje, será que não foi para um tempo como este que Deus te chamou? E para finalizar, Romanos 4, vemos aqui Paulo trazendo no Novo Testamento alguns pontos importantes sobre a história de Abraão que acabamos de ver em Gênesis. Aqui Paulo prova com a própria Escritura que Deus sempre salvou pela fé. Paulo começa perguntando basicamente se alguém podia se gloriar por obras. Esse alguém seria Abraão, certo? Mas a resposta vem diretamente. De Gênesis 15, ele diz: Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Abraão não foi declarado justo porque ele fez algo, ele foi declarado justo porque confiou em Deus. Paulo até usa o exemplo de Davi, quando Davi fala:
Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas. Isso é lindo porque Davi não está falando como alguém perfeito, está falando como alguém perdoado. Justiça na Bíblia não é negar pecado, é pecado coberto pela graça. Mas isso é só para quem segue rituais religiosos ou só para quem é circuncidado? Paulo explica que não. Abraão foi considerado justo antes mesmo de qualquer ritual. Ele creu em Deus e isso foi o suficiente. Depois, a circuncisão veio apenas como um sinal do que já estava feito no coração de Abraão. Isso significa que Deus não aceita as pessoas por rituais, aparência ou tradição, mas pela fé. Por isso, Abraão é chamado pai de todos os que creem, tanto judeus quanto não judeus. Abraão sabia que humanamente era impossível ter filhos. Ele não ignorou a realidade, mas ele confiou em Deus acima da impossibilidade. Fé não é fingir que o problema não existe, é acreditar que Deus é maior do que ele. E o que isso tem a ver com a gente? Paulo diz que essa história não foi escrita só sobre Abraão, mas sobre nós também. Assim como Abraão confiou em Deus, nós confiamos em Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos justificar diante de Deus. Isso é o Evangelho. Não somos salvos pelo que fazemos. O que fazemos representa que somos salvos por uma graça. Hoje vimos em Gênesis que reconciliação nasce de um coração tratado por Deus. No livro de Esther, vimos que livramento gera alegria quando reconhecemos a mão do Senhor. Em Marcos, vimos que o reino cresce quando a palavra encontra espaço. E em Romanos, vimos que tudo começa, continua e termina pela fé. Querido Deus, obrigada, Pai, pela leitura de hoje. Senhor, continue nos trazendo para perto, curando as nossas emoções, que possamos liberar perdão para quem precisamos, que possamos ter o perdão das pessoas com quem falhamos, que possamos ter a alegria de ver a Tua mão agindo sobre as nossas vidas, que o reino possa crescer dentro de nós, encontrando um solo pronto e preparado e um coração arrependido, que possamos começar na graça, continuar na graça e terminar pela graça, que possamos entrar no Teu reino, ó Deus, pela fé que temos em Jesus Cristo. Que Deus te acompanhe hoje, viva essa palavra na prática. Seguimos juntos amanhã com o dia 33 da nossa jornada, no dia 2 de fevereiro.